Com a União Soviética testando a sua primeira bomba atômica em agosto de 1949, a chamada Guerra Fria entra na década de 1950 praticamente fervendo. Agora, com ambos os lados possuindo capacidade nuclear e com as hostilidades cada vez maiores, está claro que o futuro do planeta estará fadado a duas circunstâncias. Ou a Terceira Guerra Mundial se iniciará envolvendo a utilização de armas nucleares, ou ambos os lados se engajarão em confrontos indiretos ao redor do globo. No vídeo de hoje, veremos a segunda parte da série Geopolítica Histórica, a Geopolítica na Guerra Fria. Mas não se esqueça de ajudar ao canal se inscrevendo e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. Com a sua ajuda, eu poderei continuar trazendo cada vez mais conteúdos de geopolítica e com mais frequência. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Ao olhar o mapa, os estrategistas em Washington se veem em uma situação desesperadora. Com a vitória de Mao Tse-tung na China continental, o mapa mundial está quase todo pintado de vermelho. O bloco dos países socialistas liderados por Moscou agora possuem não apenas a maior parte da população mundial, mas também uma infinidade de recursos como petróleo, gás e minérios. A economia e a indústria soviética também crescem a números impressionantes e, se continuarem nesse ritmo, será uma questão de tempo até a economia soviética ultrapassar a dos Estados Unidos. Em termos militares, apenas a União Soviética, sem contar com seus aliados, possui 5,5 milhões de soldados na ativa, apoiados por centenas de milhares de carros de combate e dezenas de milhares de aviões. A inclusão da China no longo prazo apenas torna o atual cenário um pesadelo eurasiano para Washington. E esse pesadelo começa a se concretizar finalmente em 1950. Kim Il-sung, líder socialista da Coreia do Norte, havia passado 1949 e 1950 inteiros tentando convencer tanto Stalin quanto Mao a concordar com uma invasão à Coreia do Sul em larga escala. Porém, ambos no início rejeitaram a proposta. Durante a visita de Mao a Moscou, Stalin perguntou a Mao qual era a sua opinião sobre tal invasão, e Mao, embora favorável ao objetivo, avaliou que o risco de intervenção norte-americana era simplesmente elevado demais. Mao achava que qualquer projeto de conquistar a Coreia do Sul deveria ser adiado até o encerramento da Guerra Civil Chinesa com a conquista final de Taiwan. Porém, para Kim Il-sung, essa percepção era perigosa. O líder norte-coreano acredita que os Estados Unidos até podem ceder em ver uma vitória comunista na Ásia, mas não duas. Ou seja, caso Mao concretize a conquista de Taiwan, a Coreia do Sul se tornaria importante demais para os Estados Unidos. Mas caso a Coreia do Sul seja anexada antes, provavelmente Washington não enxergará a Península Coreana como importante. Utilizando dessa tese, Kim consegue convencer a Stalin, que finalmente manifesta apoio na invasão à Coreia do Sul. Stalin, por sua vez, aceita mudar de ideia, porque teme que eventualmente a Coreia do Norte se aproxime demais da China, em detrimento da União Soviética. Tal fato demonstra algo que ainda era desconhecido no Ocidente, que era o fato de que o bloco comunista, longe de ser algo monolítico e coeso, na verdade era um antro de conspirações, com as lideranças comunistas desconfiando mutuamente uma das outras. Stalin, porém, deixa claro para Kim que se ele tentar anexar a Coreia do Sul, não deve esperar grande ajuda e apoio da União Soviética, explicando que Moscou estava considerando como prioridade a apreensiva situação na frente europeia, e que caso a situação ficasse fora de controle, Kim deveria pedir a Mao para ajudar. Ou seja, Stalin assim garantia a abertura de confronto no Oriente na área próxima da China, numa situação em que, caso a Coreia do Norte fosse vitoriosa, colheria os benefícios, mas que, caso tal empreendimento fosse desastroso, poderia terceirizar os custos para a China. Na percepção de Moscou, se os Estados Unidos interviessem na Coreia, a ameaça contra a China aumentaria, assim como a dependência chinesa da União Soviética. E se a China eventualmente respondesse ao desafio americano, ela precisaria de assistência soviética maciça, conquistando também o mesmo resultado.
Mas se a China decidisse ficar de fora, a influência de Moscou sobre a Coreia do Norte desiludida iria crescer. Assim, Stalin consegue habilmente criar uma circunstância onde, qualquer que seja o resultado, a vitória, de um jeito ou de outro, seria sua. Em junho de 1950, a Coreia do Norte finalmente lança o seu ataque contra a Coreia do Sul. Com uma população maior, mais poder industrial e mais bem equipada, a Coreia do Norte encontra pouca oposição da Coreia do Sul e, em cerca de apenas um mês, quase toda a península sul-coreana está tomada, exceto pelo perímetro em torno da cidade de Busan, no extremo sul. Para a surpresa dos líderes comunistas, os Estados Unidos intervêm, passando nas Nações Unidas a Resolução 83, que recomenda e autoriza que os Estados-membros das Nações Unidas fornecessem assistência militar à Coreia do Sul. E em 27 de junho, o presidente dos Estados Unidos, Truman, ordena que as forças aéreas e marítimas dos Estados Unidos ajudassem a Coreia do Sul, ordenando que o comandante supremo das potências aliadas no Japão, o general Douglas MacArthur, transferisse material para os militares sul-coreanos, dando cobertura aérea para a evacuação de cidadãos americanos, e determinando que a cidade de Busan não deveria cair a qualquer custo. Afinal, a cidade portuária é vital para garantir o futuro de qualquer operação militar na Península da Coreia. Além disso, Truman ordena que a 7ª Frota dos Estados Unidos se posicione no Estreito de Taiwan. Enquanto Washington não sabe se a Guerra da Coreia é uma distração para atacar Taiwan, Pequim também não sabe se a mobilização da 7ª Frota é o preparo de uma invasão aliada dentro da China continental a partir de Taiwan. Na Península Coreana, as forças norte-coreanas acabam sendo repelidas de suas tentativas em tomar Busan, com as forças das Nações Unidas sendo reforçadas sistematicamente a partir da cidade. E em setembro, as forças das Nações Unidas, compostas por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e França, desembarcam de surpresa na cidade de Incheon, próximo à fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, conseguindo pegar a retaguarda do exército norte-coreano, que em poucas semanas se vê exaurido pela falta de conexão com o norte. Sem munição, alimento e combustível, as forças norte-coreanas, posicionadas ao sul, são esmagadas e se rendem aos milhares. Agora, as forças das Nações Unidas iniciam seu avanço em direção à Coreia do Norte, atravessando o paralelo 38 e já em novembro, eliminando o pouco que sobrou das forças norte-coreanas, inclusive ocupando a capital do norte, Pyongyang, se aproximando assim da fronteira com a China, e ao que tudo indica, o conflito está próximo do fim, e em poucas semanas as forças comunistas serão finalmente derrotadas. Porém, o que as missões de reconhecimento das forças das Nações Unidas não veem em suas missões de vigilância sobre a Coreia do Norte e sobre a China é a presença de mais de 1 milhão de soldados chineses camuflados na neve, que ao fim de novembro atacam de surpresa as forças das Nações Unidas. O ataque é avassalador. As forças dos Estados Unidos e de seus aliados da ONU na Coreia do Norte se veem subitamente atacados por todos os lados, tendo de se retirar em completo despreparo e desorganização. Nenhum analista militar poderia prever que o Exército de Libertação Popular da China, recém-saído de uma guerra civil e na maior parte equipado com armas capturadas dos nacionalistas, enfrentaria um exército moderno contando com armamentos nucleares. Mao, porém, não era um estrategista militar convencional. As ações chinesas na Guerra da Coreia exigem um entendimento sobre como ele enxergava a chamada deterrência. Enquanto no Ocidente a Guerra Fria e a capacidade destrutiva das armas nucleares produziram o conceito de deterrência, isto é, impor riscos de destruição ao potencial agressor que seja desproporcional a qualquer possível ganho, para os chineses isto era algo passivo demais. Ele rejeitava uma postura em que a China fosse obrigada a esperar por um ataque, preferindo em ter a iniciativa, ou seja, antecipar um ataque desferindo o primeiro golpe. A fúria chinesa dá resultados e em janeiro de 1951 toda a Coreia do Norte está liberada da presença das forças das Nações Unidas, lideradas pelos Estados Unidos,
iniciando até mesmo operações mais ao sul do paralelo 38. A partir daqui, esse paralelo, o 38, que divide a Coreia do Norte da Coreia do Sul até os dias de hoje, permanece sendo um entrave para ambos os lados, com nenhum lado conseguindo de fato avançar muito além dele. Isto enfurece o líder dos Estados Unidos na região, o herói de guerra, o general MacArthur, que recomenda o uso de armas nucleares contra 34 alvos na Coreia do Norte e dentro da China. Fato que não irá seguir em frente após profundas desavenças de MacArthur com o governo dos Estados Unidos. Contudo, longe do teatro coreano, a situação no Ocidente não está mais calma. E em 1952, Grécia e Turquia entram na OTAN. Apesar da enorme rivalidade de ambos os países, a inclusão destes dá para a OTAN a possibilidade hipotética de fechar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, para isolar o Mar Negro sob controle soviético. Além do que, de estabelecer uma conexão com a Iugoslávia, liderada pelo general Tito, que apesar de ser socialista, era desafeto pessoal de Stalin, abrindo aos Estados Unidos uma nova carta operacional para pressionar a União Soviética na frente europeia. Em 1953, com a frente da guerra coreana estabilizada, o Comando Militar das Operações das Nações Unidas assina com a China e com a Coreia do Norte o armistício, cessando as operações militares na península e reconhecendo a zona desmilitarizada da Coreia. Este conflito, mais do que um empate e uma revanche entre China e as forças militares de várias nações combinadas, estabeleceu a recém-fundada República Popular da China como potência militar de fato. O país emergiu da guerra exausto, mas se redefinindo tanto aos seus próprios olhos como aos olhos do mundo. Ironicamente, o verdadeiro derrotado com a Guerra da Coreia foi Stalin, que não contava com a intervenção americana na verdade. Ele que insistiu na interferência de Mao Tse-tung na Coreia, esperando que assim se criasse uma hostilidade duradoura entre China e os Estados Unidos e aumentasse a dependência chinesa de Moscou, acabou vendo justamente o oposto: a hostilidade chinesa perante Moscou, bem como a capacidade militar chinesa de atuar por conta própria. Para os Estados Unidos, porém, mal finalizada a hostilidade na Coreia, uma nova situação ameaça sua estabilidade. Em 1953, iniciando a Revolução Cubana, que terá profundas consequências para o futuro geopolítico dos Estados Unidos. Paralelamente a esse conflito, mas de profunda importância, chega ao fim a Primeira Guerra da Indochina. Após a humilhante derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, fica claro que o Sudeste Asiático está além das capacidades geopolíticas da França, que será de fato concretizado na Conferência de Genebra em abril de 1954, com a França tendo que abrir mão de seu poder sobre toda a Indochina. Embora o processo de colonização na região já tinha beneficiado o Laos e o Camboja, a França havia insistido em ficar no Vietnã, levando a uma guerra entre tropas francesas e os nacionalistas vietnamitas liderados por Ho Chi Minh, que conseguiram derrotar a França. Na Conferência de Genebra, fica então acertado o Paralelo 17 como separador do Vietnã do Sul, governado pelo ex-imperador Bao Dai, e em seguida pelo Ngo Dien Dien, e Vietnã do Norte, governado pelo Viet Minh, o movimento revolucionário de libertação nacional, além de formar também os estados do Reino de Camboja e o Reino do Laos. A derrota francesa em Dien Bien Phu preocupa os Estados Unidos, que até pensam em intervir através de campanhas de bombardeio em grande escala, cogitando o uso até mesmo de armas nucleares. Porém, não apenas o presidente Dwight Eisenhower não acreditava em uma vitória militar, como ainda por cima relutava em associar o nome dos Estados Unidos ao imperialismo europeu. Porém, os estrategistas norte-americanos agora acreditam na teoria do dominó, ou seja, se o Vietnã caísse para o comunismo, haveriam vários outros países no Sudeste Asiático que poderiam cair também, fazendo com que os Estados Unidos apoiem integralmente o Estado do Vietnã do Sul para bloquear a influência comunista na região. E em 1955, a Alemanha Ocidental entra para a OTAN, o que gera como resposta por parte da União Soviética a assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua,
também conhecido como Pacto de Varsóvia, que já na sua fundação inclui na sua esfera Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia. As linhas da hostilidade entre Ocidente e Oriente agora estão delimitadas, e o risco de uma terceira guerra mundial está ainda mais alto do que há 5 anos antes. O bloco eurasiano, que pode se contrapor à OTAN, está praticamente formado, mas suas rachaduras internas começam a se sobressair. A chamada Guerra Fria não para de esquentar e o temor de que venha a explodir é algo mais real do que nunca. Porém, ela só está começando e as tensões irão aumentar ainda mais nos anos seguintes. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. Abraços e até a próxima.